O coronel achava que a escuridão da mata era sua única cúmplice, mas ele esqueceu que os olhos de Jorge do Congo brilham mais forte no escuro. O tesouro que deveria garantir o poder da Casa Grande por gerações tornou-se o gatilho de uma armadilha que o patrão nunca viu chegar. Jorge não roubou uma única moeda. Ele fez algo muito pior. Ele deixou o ouro exatamente onde estava, mas transformou cada barra em uma sentença de loucura. Descubra agora como um homem que não tinha nada usou a ganância do seu mestre para enterrá-lo em sua própria fortuna. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Para entender o que aconteceu naquela fazenda no interior do Brasil, você precisa primeiro conhecer Jorge do Congo. Jorge não era um homem comum. Ele era o mestre ferreiro da propriedade, o senhor do fogo e do metal. Enquanto os outros descansavam do chicote, Jorge passava horas diante da forja, com o rosto iluminado pelas brasas, moldando o ferro com uma precisão que parecia feitiçaria aos olhos dos leigos. Mas Jorge tinha um dom que ninguém desconfiava. Ele entendia a voz do metal. Ele não apenas batia o martelo, ele ouvia o que o ferro dizia. Jorge era capaz de distinguir o som de um baú cheio de moedas de ouro, de um baú cheio de pedras, apenas pelo eco que o impacto produzia no chão. Para ele, o metal tinha alma, tinha peso e tinha um som único, uma assinatura que ele rastreava como um caçador rastreia uma presa. Do outro lado dessa história, tínhamos o Coronel Pimentel, um homem cuja alma era mais escura que o carvão da forja de Jorge. Pimentel era movido por uma paranoia que o consumia dia e noite. Ele havia enriquecido desviando o ouro dos impostos da coroa, mas o preço desse ouro foi o sangue. Para manter o segredo, ele assassinou seu antigo sócio a sangue frio e, num ato de pura crueldade e astúcia, decidiu esconder o corpo e a fortuna no lugar onde ninguém ousaria procurar: o cemitério da fazenda. Ele construiu uma tumba falsa, selada com mármore pesado, e colocou o ouro sobre o caixão do homem que ele mesmo havia matado. Ele acreditava que o solo sagrado e o medo que os vivos têm dos mortos seriam seus melhores guardiões. Ao lado do coronel, sempre como uma sombra agourenta, estava o feitor Anselmo. Anselmo era o cão de guarda, o homem que sentia o cheiro do medo. Ele desconfiava de Jorge. Ele via nos olhos do ferreiro uma inteligência que o incomodava, um brilho de quem sabe mais do que diz. Mas Anselmo não tinha provas, apenas o instinto de quem vive para oprimir. A rotina na fazenda era de uma paz sufocante, aquela calmaria que precede o furacão. O coronel caminhava com a arrogância de quem se sente dono do destino, sem saber que, todas as noites, o som do seu segredo ecoava nos ouvidos de Jorge. O ferreiro, do alto de uma árvore centenária na beira do cemitério, havia testemunhado tudo. Ele viu o esforço do coronel e de Anselmo para carregar aquele baú pesado sob a luz de uma lua minguante. Ele ouviu o som seco do mármore se fechando. E naquele momento, Jorge compreendeu que o ouro do coronel não era apenas riqueza, era a prova de um crime e a chave para algo muito maior. Imagine a cena: o silêncio da madrugada quebrado apenas pelo estalar dos galhos e o som metálico que Jorge, com seu ouvido absoluto, gravou na memória. O coronel achava que estava enterrando seu passado, mas estava, na verdade, plantando a semente da sua própria ruína. Jorge, ali de cima, não sentiu ódio imediato. Ele sentiu uma clareza fria. Ele sabia que a força bruta do coronel não poderia ser vencida com mais força, mas sim com a inteligência que o metal lhe ensinara. A vingança de Jorge não seria barulhenta.
Ela seria forjada no fogo, martelada no silêncio e entregue no momento em que a ganância do mestre atingisse o ponto de ebulição. A vida na fazenda Pimentel era regida pelo som do chicote e pelo estalar das brasas na forja de Jorge. Mas, naquela noite, o silêncio era tão espesso que parecia sufocar os grilos na mata. Jorge do Congo estava empoleirado no galho de uma gameleira centenária, uma árvore que ele considerava sagrada, um ponto de observação que o tornava invisível aos olhos dos homens, mas atento aos pecados da terra. Foi de lá que ele viu o que ninguém deveria ver. O coronel Pimentel e o feitor Anselmo carregavam um baú que parecia conter o peso de 1000 almas. Eles não foram para o escritório, nem para o porão da Casa Grande. Eles seguiram para o cemitério da fazenda, um lugar que até os cães evitavam durante a noite. Jorge viu, com os olhos semicerrados e o coração batendo no ritmo de um tambor de guerra, o coronel profanar o solo. Eles não estavam enterrando um morto, mas sim escondendo o rastro de um assassinato e o brilho de uma traição. O baú foi depositado sobre o caixão de mármore de um antigo sócio do coronel, um homem que desaparecera misteriosamente meses antes. Naquele momento, Jorge entendeu tudo. O som que o baú fez ao tocar a pedra não era o som de madeira oca. Era o tilintar abafado e denso do ouro puro. O metal gritou para Jorge, e ele, o mestre ferreiro, traduziu cada nota daquela sinfonia de ganância. O coronel achava que o medo do sobrenatural manteria os curiosos longe, mas ele não contava com a coragem de um homem que já tinha perdido tudo, menos a sua dignidade. Na manhã seguinte, o peso daquele segredo queimava no peito de Jorge como uma brasa viva. Ele tinha uma escolha diante de si, o tipo de escolha que define se um homem é um sobrevivente ou um herói. Ele poderia simplesmente ignorar o que viu, continuar batendo o martelo no ferro e esperar que o destino cuidasse do coronel. Mas Jorge sabia que o destino, às vezes, precisa de um empurrãozinho de mãos calejadas. O conflito interno era torturante. Se fosse pego rondando o cemitério, o tronco seria o menor dos seus problemas. Anselmo, o feitor, já o olhava com uma desconfiança canina, sempre rondando a ferraria, tentando captar algum deslize no ritmo do trabalho de Jorge. Você consegue sentir a pressão desse momento? Imagine saber que a riqueza que poderia comprar a liberdade de centenas de pessoas está enterrada a poucos metros de você, guardada por um assassino e um cadáver. Se você estivesse no lugar de Jorge, teria coragem de desafiar o senhor daquelas terras ou ficaria em silêncio para preservar sua própria vida? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você faria. Jorge decidiu agir, mas não como um ladrão comum. Ele era um artista do fogo. Nas semanas seguintes, a forja de Jorge nunca esteve tão quente. Ele começou a recolher restos de chumbo, pedaços de canos velhos e sobras de solda. Durante o dia, ele fabricava ferraduras e enxadas sob o olhar vigilante de Anselmo. Mas, durante a calada da noite, quando o feitor se recolhia para sua aguardente e o coronel se perdia em seus pesadelos na Casa Grande, Jorge transformava o chumbo em réplicas perfeitas das moedas da coroa. Era um trabalho de paciência infinita. Ele usava uma solução química que ele mesmo desenvolvera, uma mistura de ervas e minerais que dava ao chumbo um brilho dourado temporário, um falso ouro que enganaria até o olhar mais ávido sob a luz de velas. Cada moeda que ele moldava era um passo em direção à sua vingança silenciosa. Ele não queria o ouro para si, não naquele momento. Ele queria despojar o coronel da única coisa que ele amava mais que a própria vida. A tensão na fazenda crescia. Jorge começou a notar que o coronel estava cada vez mais paranoico. Pimentel visitava o cemitério quase todas as noites, apenas para tocar na placa de mármore e garantir que seu tesouro continuava lá. Jorge, por sua vez, começou a usar o dom da palavra.
Ele espalhava entre os outros escravizados, em sussurros, que ele sabia que chegariam aos ouvidos da Casa Grande, que o espírito do sócio morto estava inquieto. Ele dizia que ouvia lamentos vindos das covas e que o metal no cemitério estava chorando. Anselmo tentava intimidar Jorge. "O que você tanto martela à noite, negro?" perguntava o feitor, com a mão no chicote. Jorge apenas sorria, um sorriso calmo que escondia a tempestade. "Estou apenas consertando o que o tempo quebrou, seu Anselmo. O ferro tem vontade própria." O feitor não entendia, mas sentia que o equilíbrio de poder na fazenda estava mudando. Jorge estava criando um segredo dentro de outro segredo. Enquanto o coronel guardava seu ouro sobre um morto, Jorge escondia o ouro real dentro de ferramentas de ferro ocas que ele fabricava com maestria. Cada machado, cada marreta que saía da forja de Jorge agora carregava em seu interior o peso da liberdade, enquanto o baú no cemitério era preenchido, peça por peça, pelo chumbo da decepção. A cada troca que Jorge fazia, em incursões noturnas que desafiavam a morte, ele sentia que estava recuperando um pedaço de sua própria alma. Ele entrava na tumba falsa com a agilidade de um gato e a precisão de um cirurgião. Ele removia um punhado de ouro e depositava o chumbo banhado. O som era o mesmo. O peso era semelhante, mas a essência era completamente diferente. Jorge estava transformando a fortuna do coronel em lixo, enquanto transformava o lixo da fazenda em sua futura libertação. A escolha fora feita, e o caminho agora não tinha mais volta. O destino do coronel Pimentel estava sendo selado a cada batida do martelo de Jorge do Congo. Os meses se passaram como o gotejar lento de uma vela de cera em uma noite sem vento. Na fazenda Pimentel, o tempo parecia ter uma densidade diferente, mais pesada, carregada pelo cheiro de ferro queimado e pelo medo que pairava no ar. Jorge do Congo, no silêncio de sua forja, tornou-se um mestre da paciência. Cada batida de seu martelo era calculada. Cada faísca que saltava da bigorna era uma pequena vitória em uma guerra que só ele estava lutando. Ele não era mais apenas um ferreiro. Ele era um alquimista da justiça. Enquanto o sol castigava o lombo dos seus irmãos no campo, Jorge trabalhava na penumbra, transformando chumbo em mentira e ferro em esperança. O contraste naquela fazenda era gritante. De um lado, o coronel Pimentel vivia em uma redoma de arrogância e paranoia. Ele se sentia o homem mais poderoso da região, dono de terras, de vidas e de um segredo que valia uma fortuna. Mas a verdade é que o ouro estava escravizando o dono. Pimentel não dormia mais. Ele passava as madrugadas andando de um lado para o outro na varanda da Casa Grande, os olhos fixos na direção do cemitério. Ele via sombras onde não havia nada e ouvia o vento sussurrar o nome do sócio que ele havia enterrado sob o ouro. A ganância é uma prisão de grades invisíveis, e o coronel estava trancado nela, sem saber que a chave estava nas mãos do homem que ele desprezava. Do outro lado, Jorge vivia no fio da navalha. O medo era seu companheiro constante, mas ele o usava como combustível. Imagine o que é carregar o peso de um segredo desses por meses. Cada vez que Jorge atravessava o pátio com um saco de ferramentas, ele sentia o olhar de Anselmo queimando em suas costas. O feitor era como um animal farejador, sempre em busca de uma irregularidade, de um suspiro fora de hora. Jorge precisava ser perfeito. Ele não podia errar o tom da voz. Não podia demonstrar cansaço e, acima de tudo, não podia deixar que o som do metal o traísse. Foi nessa época que Jorge começou a colocar em prática a segunda parte de seu plano: a guerra psicológica. Ele sabia que o coronel era um homem supersticioso, como quase todos que carregam crimes na alma. Jorge começou a plantar histórias. Durante a entrega de ferraduras ou o conserto de uma carruagem, ele soltava frases curtas, quase casuais.
Seu coronel, o senhor viu as luzes no Campo Santo ontem? Dizem que o ouro atrai as almas que não descansam. Ou então, o ferro daquela tumba nova está ficando preto, patrão. Parece que o mármore está sangrando. Essas palavras entravam na mente de Pimentel como farpas. O coronel, que antes ia ao cemitério para se sentir vitorioso, começou a ter pavor do lugar. Ele queria o ouro, mas temia o que estava aguardando ele. E é aqui que eu te pergunto: você já sentiu que sua consciência estava te cobrando algo que você tentou esconder de todo mundo? Se você acredita que a justiça tarda, mas não falha, deixa um amém nos comentários para a coragem de Jorge. A tensão atingiu o ápice em uma tarde de tempestade. O céu estava da cor do chumbo que Jorge moldava. Anselmo, o feitor, decidiu fazer uma inspeção surpresa na ferraria. Ele entrou chutando a porta, o chicote enrolado no pulso, os olhos injetados de desconfiança. Jorge estava no meio de uma troca crítica. Ele tinha acabado de retirar uma pequena barra de ouro real de dentro de uma marreta oca e estava prestes a selá-la com ferro fundido. "O que você está escondendo aí, Jorge?" rosnou Anselmo, aproximando-se da bigorna. O cheiro de suor e aguardente do feitor inundou o ambiente. Jorge não desviou o olhar. Ele manteve o martelo erguido, a peça de ferro ainda incandescente. O coração de Jorge batia tão forte que ele achou que Anselmo pudesse ouvir. Se o feitor tocasse na marreta, sentiria o peso desproporcional. Se visse o brilho amarelo antes da solda, seria o fim. "Estou forjando uma ferramenta que não quebra, seu Anselmo. Uma marreta para o senhor usar nos que preguiçam", respondeu Jorge, com uma calma que só os homens que já aceitaram a morte possuem. Ele mergulhou a peça no balde de água fria. O chiado do vapor subiu, criando uma cortina branca entre os dois. Anselmo recuou um passo, tossindo. "Você é estranho, ferreiro. Mas se essa marreta falhar, eu quebro ela nas suas costas." O feitor saiu, mas Jorge sabia que o tempo estava acabando. O cerco estava se fechando. A pressão externa veio de onde o coronel menos esperava, da coroa. Um auditor imperial, acompanhado de uma escolta de soldados, chegou à fazenda sem aviso prévio. As dívidas de impostos de Pimentel haviam acumulado, e os boatos de seu desvio de ouro chegaram aos ouvidos do governador. O auditor era um homem seco, de olhos de águia, que não se deixava levar por jantares luxuosos ou conversas fiadas. Ele deu ao coronel um prazo de 3 dias para quitar as dívidas em ouro, ou a fazenda seria confiscada e ele seria levado para a capital em ferros. Pimentel entrou em colapso. Ele precisava do tesouro. Ele precisava abrir a tumba. Mas Jorge já tinha completado sua obra. Quase todo o ouro real já estava distribuído. Não em cofres, não em buracos no chão, mas dentro das ferramentas que os próprios escravizados usavam. Enxadas, machados, marretas e correntes. O ouro estava circulando diante dos olhos do coronel, mas ele só via ferro velho. Jorge tinha transformado a riqueza em utilidade, preparando o caminho para a fuga de seu povo para o quilombo. O silêncio na fazenda naquelas últimas noites era ensurdecedor. O coronel olhava para o auditor olhava para as contas e Jorge olhava para o fogo. A peça final do tabuleiro estava posta. O destino de todos ali estava amarrado a um baú escondido entre os mortos, e a verdade estava prestes a emergir, não com o brilho do sol, mas com a frieza do chumbo. Você consegue sentir o suor frio do coronel, sabendo que o prazo está acabando? Compartilhe essa história com alguém que precisa saber que a esperança pode ser forjada até nas situações mais difíceis. O dia do acerto de contas amanheceu com um sol pálido, escondido atrás de uma névoa densa que subia do rio, como se a própria terra estivesse tentando ocultar o que estava prestes a acontecer. Na Casa Grande, o clima era de um velório antecipado. O auditor imperial, Dr. Valadares,
não era homem de esperar. Ele estava sentado à mesa do café, impecável em seu casaco escuro, observando o coronel Pimentel com olhos que pareciam lâminas de bisturi. Pimentel, por outro lado, era a imagem da ruína disfarçada de poder. Suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de porcelana, e o suor frio escorria por suas têmporas, apesar do frescor da manhã. O prazo se esgotou, coronel, disse o auditor, sua voz calma e cortante como o aço. A coroa não aceita mais desculpas, apenas o metal. Ou o ouro aparece hoje, ou o senhor sairá daqui em ferros, e esta fazenda passará a ser propriedade do império. Pimentel forçou um sorriso, uma careta que não chegava aos olhos. Não se preocupe, Dr. Valadares. Eu sou um homem de posses. O ouro está guardado em um lugar seguro, longe de mãos cobiçosas. Vamos ao cemitério da família. É lá que repousa a garantia da minha lealdade. Jorge do Congo estava do lado de fora, encostado na parede da ferraria, observando a comitiva se formar. Ele carregava uma sacola de couro com suas ferramentas, uma alavanca pesada, um martelo de ferro e um cinzel. O que ninguém ali sabia era que aquelas ferramentas, que Jorge segurava com tanta naturalidade, eram o verdadeiro tesouro. O ouro real estava fundido dentro dos cabos ocos e das cabeças de ferro das picaretas, que os outros escravizados carregavam para ajudar na abertura da tumba. Jorge olhou para o céu e fez uma oração silenciosa aos seus ancestrais. O momento da colisão havia chegado. A caminhada até o cemitério foi um desfile de sombras. O coronel ia à frente, tentando manter a postura de senhor, seguido pelo auditor e por uma escolta de 4 soldados armados. O feitor Anselmo vinha logo atrás, a mão sempre apoiada no cabo do chicote, os olhos fixos em Jorge. Ele sentia que algo estava errado. O silêncio de Jorge era profundo demais, calmo demais. Mas Anselmo, em sua ignorância bruta, achava que era apenas o medo do chicote. Ao chegarem diante da tumba de mármore branco, o cheiro de mofo e terra úmida pareceu se intensificar. O nome do antigo sócio, o homem que o coronel havia traído e matado, estava gravado na pedra, agora coberta por um pouco de musgo verde escuro. Pimentel apontou para a placa com uma mão trêmula. "Abram!", ordenou o coronel, a voz falhando por um segundo. Jorge deu um passo à frente. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Cada batida que ele desse naquela pedra seria um prego no caixão da arrogância de Pimentel. Ele posicionou o cinzel e começou a golpear. Clang, clang, clang. O som metálico ecoava entre as lápides, e Jorge, com seu ouvido absoluto, sorriu por dentro. Ele sabia exatamente o que estava sob aquela pedra. Ele sentia a diferença na vibração. O mármore cedeu e a placa pesada foi arrastada para o lado com um rangido estridente que pareceu um grito de agonia. Lá dentro, repousando sobre o caixão de madeira apodrecida, estava o baú de carvalho reforçado com tiras de ferro. O coronel Pimentel soltou um suspiro de alívio que quase pareceu um soluço. Ele se aproximou, os olhos brilhando com uma ganância doentia. Ele acreditava que aquele baú era sua salvação, sua passagem para uma vida de luxo na Europa, longe das dívidas e dos crimes que cometera. "Aqui está, Dr. Valadares", disse o coronel, a voz recuperando a arrogância. "O ouro que o senhor procura. Ouro puro, retirado das minas mais ricas deste país." O auditor fez um sinal para que os soldados se aproximassem. "Abra o baú, coronel. Quero ver o brilho da sua honestidade." Pimentel pegou a chave que trazia pendurada no pescoço e a inseriu na fechadura enferrujada. O mecanismo girou com dificuldade, como se o próprio baú estivesse resistindo à revelação. Quando a tampa finalmente se abriu, um brilho dourado e intenso refletiu nos olhos de todos os presentes. O baú estava repleto de moedas e pequenas barras que reluziam sob o sol da manhã. O coronel soltou uma gargalhada triunfante, um som seco e sem alma.
Vejam, vejam a fortuna dos Pimentel! Ele gritou, mergulhando as mãos nas moedas. Mas então, o impensável aconteceu. O Dr. Valadares, um homem meticuloso, deu um passo à frente e pegou uma das moedas. Ele a observou de perto, sentindo o peso. Jorge, imóvel como uma estátua de ébano, observava a cena. Ele sabia que a solução química que ele usara para banhar o chumbo era instável ao contato com o calor das mãos humanas e o oxigênio fresco. Curioso, murmurou o auditor. Esta moeda parece quente. Ao dizer isso, ele esfregou a moeda entre os dedos. Para o horror absoluto do coronel, a camada dourada começou a se soltar, descascando como pele seca, revelando por baixo um metal cinzento, fosco e sem vida. O chumbo apareceu em toda a sua mediocridade. O sorriso de Pimentel congelou. Ele começou a pegar outras moedas, esfregando-as freneticamente, mas o resultado era o mesmo. O ouro estava derretendo diante de seus olhos, transformando-se em lixo. "O que é isso? O que você fez?" gritou o coronel, virando-se para o baú e começando a cavar desesperadamente entre as moedas de chumbo. Foi então que ele chegou ao fundo do baú, e lá, repousando solitário entre as barras de chumbo descascadas, estava um objeto que fez o sangue de Pimentel virar gelo. Era um anel de sinete em ouro maciço, o único ouro real naquele baú. O anel tinha o brasão da família do sócio assassinado, o homem que Pimentel jurava estar enterrado no esquecimento. Jorge havia encontrado o anel enquanto fazia a troca e decidiu que ele seria a assinatura de sua vingança. O coronel recuou, tropeçando nas próprias pernas, o rosto pálido como o de um cadáver. Não, não pode ser. Ele está morto. Ele transformou o ouro em maldição. O morto me roubou. Ele gritava, a mente finalmente se partindo sob o peso da culpa e do choque. O auditor Valadares olhou para o anel, depois para o chumbo e finalmente para o coronel, que agora chorava e babava no chão do cemitério. Isso não é apenas fraude fiscal, coronel Pimentel. Este anel pertenceu a um homem desaparecido. O senhor não está apenas sendo preso por roubar a coroa, mas por assassinato. Os soldados avançaram, algemando o coronel enquanto ele gritava sobre fantasmas e ouro amaldiçoado. Anselmo, o feitor, tentou intervir, mas foi rapidamente rendido pelos soldados. No meio da confusão, do choque e dos gritos, ninguém percebeu que Jorge do Congo havia dado alguns passos para trás. Você consegue imaginar o sabor dessa justiça? O homem que se achava dono de tudo, destruído pela própria ganância e pela inteligência de quem ele considerava nada. Se você sentiu um arrepio com essa revelação, deixe seu like agora, porque a história de Jorge ainda não terminou. Jorge olhou para os seus companheiros, os outros escravizados que seguravam as ferramentas pesadas. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, ele deu o sinal. Enquanto os soldados estavam ocupados arrastando o coronel para fora do cemitério, Jorge e seu grupo desapareceram na mata densa que cercava a propriedade. Eles não levavam baús pesados que os atrasariam. Eles levavam a liberdade fundida em suas ferramentas de trabalho. O ouro real, o ouro que compraria terras, armas e o futuro de um povo, estava saindo da fazenda nos ombros daqueles que o coronel achava que nunca teriam nada. A catarse foi completa. O coronel Pimentel, em sua cela escura na capital, passaria o resto de seus dias jurando que o espírito de seu sócio havia transformado o ouro em chumbo. Ele nunca aceitaria que fora vencido por um ferreiro. Ele nunca entenderia que a verdadeira alquimia não é transformar metal em ouro, mas transformar o sofrimento em estratégia e o silêncio em poder. Jorge do Congo, enquanto caminhava em direção ao quilombo, sentia o peso das ferramentas em seus ombros, mas seu coração, pela primeira vez em décadas, estava leve como uma pena. A justiça não viera do céu.
Ela fora forjada na terra, no fogo e na coragem de um homem que sabia que o metal sempre diz a verdade. A poeira baixou na fazenda Pimentel, mas o silêncio que ficou para trás não era de paz, era o silêncio de um túmulo vazio. O coronel Pimentel, o homem que outrora caminhava como se o sol brilhasse apenas para iluminar suas terras, foi levado em uma carroça de prisioneiros, com os pulsos marcados pelo ferro frio que ele tanto usou para escravizar os outros. Durante todo o trajeto até a capital, ele não disse uma palavra coerente. Ele apenas olhava para as próprias mãos, esfregando os dedos obsessivamente, como se ainda pudesse sentir o chumbo descascando. Ele gritava com o vento, acusando o fantasma de seu sócio de ter roubado a alma do ouro. Para o mundo, o coronel era um criminoso e um assassino. Para si mesmo, ele era a vítima de uma maldição sobrenatural. Ele morreu anos depois, em uma cela úmida, abraçado a uma pedra de rio que ele jurava ser uma barra de ouro maciço. A ganância o levou à loucura, e a loucura foi sua sentença final. O feitor Anselmo, sem o seu mestre e temendo a fúria dos que restaram, tentou fugir para as matas, mas a floresta tem ouvidos e a terra tem memória. Dizem os antigos que ele nunca foi encontrado, mas que em noites de lua minguante ainda se ouve o estalar de um chicote fantasmagórico perto do cemitério, seguido por um grito de pavor. A justiça, quando não vem pelas mãos dos homens, encontra seu próprio caminho pelas raízes das árvores e pelo sopro do vento. Enquanto isso, longe dali, Jorge do Congo e seu grupo alcançaram o coração do quilombo da resistência. Imagine o momento em que Jorge, diante dos líderes do quilombo, colocou suas ferramentas de ferreiro sobre uma mesa de madeira bruta. Com um cinzel e um martelo, ele começou a abrir as cabeças de ferro das marretas e os cabos das enxadas. À medida que o ferro se partia, o verdadeiro brilho aparecia. Não era o brilho pálido do chumbo, mas o amarelo profundo e quente do ouro da coroa. Ouro que Pimentel havia roubado do povo e que Jorge havia recuperado com a inteligência de quem conhece a alma do metal. Aquele ouro não foi usado para ostentação. Ele comprou a liberdade de outros irmãos, financiou a compra de terras onde o chicote nunca mais estalaria e garantiu que a história de Jorge não fosse esquecida. Jorge continuou sendo o mestre da forja, mas agora ele não forjava correntes. Ele forjava ferramentas de progresso e armas de defesa. Ele ensinou aos jovens que a maior arma de um homem não é a força de seus braços, mas a agudeza de sua mente e a paciência de seu coração. Jorge do Congo tornou-se uma lenda, o ferreiro que transformou a ganância de um mestre em liberdade para um povo. Essa história nos ensina que a arrogância é um castelo de areia construído na beira do mar. O coronel Pimentel achava que o poder vinha do que ele possuía, mas Jorge provou que o verdadeiro poder vem do que se sabe e do que se é. Jorge não precisou disparar um único tiro para destruir seu inimigo. Ele apenas usou a própria natureza do vilão contra ele. A ganância do coronel foi a corda que Jorge usou para que ele se enforcasse. Muitas vezes na vida, nos sentimos cercados por coronéis pimentéis, pessoas que usam sua posição para nos diminuir ou nos roubar a esperança. Mas lembre-se de Jorge do Congo. Lembre-se que o silêncio e a estratégia são muitas vezes mais letais do que o grito. A justiça divina e a justiça poética caminham de mãos dadas, e no final, cada um colhe o metal que plantou. Alguns colhem o ouro da liberdade, outros o chumbo pesado da própria consciência. Se essa história de coragem, inteligência e justiça tocou o seu coração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Deixe o seu like para honrar a memória de homens como Jorge, que lutaram nas sombras para que hoje pudéssemos caminhar na luz. Se você acredita que a verdade sempre aparece, não importa o quão fundo ela seja enterrada, comente aqui embaixo a palavra justiça.
E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil e precise lembrar que a sabedoria é a chave que abre qualquer corrente. Eu sou Bruno Henrique e foi uma honra contar essa história para você. Que a coragem de Jorge do Congo inspire os seus passos e que você nunca se esqueça. Os olhos de quem busca a justiça brilham mais forte do que qualquer ouro. Até a próxima história, onde os segredos do passado revelam as verdades do presente.